sobre os desafios da transição digital, os desafios éticos, e é centrado em 2 filmes que nós acabamos de assistir, que são um curta-metragem chamado Loop e um documentário chamado Freenet. Então, 2 filmes muito interessantes, né, contrastantes, mas complementares. No primeiro, eu fiz várias anotações, enfim. O primeiro filme me lembrou muito a estética do Minority Report, de Matrix, e tratou muito da questão da liberdade como sendo algo muito ilusório no contexto da internet, da aceleração da transição digital. E o segundo é um documentário que falou principalmente da questão da desigualdade, do digital gap, enfim, a privacidade, a questão do controle do Estado, mas também da internet como um direito. Então, dentro desse quadro de tantas contradições, tantos dilemas, a primeira pergunta que eu queria fazer, bem ampla, seria se a internet, para vocês, depois desses filmes que nós podemos assistir, se vocês consideram que é mais uma ferramenta de criação ou de controle, até que ponto, como lidar com essa dualidade? A gente muitas vezes olha para esses quadros distópicos como ficção. E quando a gente vê Loop e em seguida vê Freenet, a gente na verdade percebe que a gente já está vivendo a distopia. Isso se fundou no princípio de emancipação, de relações ampliadas, de acesso, mas foi muito rapidamente cooptado por um sistema capitalista que, a meu ver, se torna mais e mais agressivo na medida que incorpora todas essas tecnologias e, inclusive, vai cooptando a própria participação, a própria emancipação, e dando a impressão às pessoas de que elas estão vivendo em processos emancipatórios, quando na verdade elas estão vivendo em processos altamente controlados. Então, a minha preocupação em relação a ter mais debates como esses é que eu acho que a leitura que eu faço é que nós estamos vivendo a instalação da distopia. Ou seja, o mundo está sendo refundado. A gente vê agora nas últimas semanas, sobretudo, uma grande conversa sobre metaverso. A grande palavra está em todos os jornais, está em todos. A gente liga na internet e tem as primeiras notícias que aparecem são, em alguma medida, alguma discussão sobre metaverso. E eu tenho a impressão de que a gente está testemunhando uma refundação do mundo, achando que está participando dessa refundação, mas na verdade nós não estamos participando dela. São grandes corporações, são alguns líderes políticos, não todos, alguns, que estão participando da refundação do mundo em que nós vamos viver, em que nossos filhos vão viver, em que as futuras gerações vão viver. Não sem esperança, acho que a gente pode voltar a falar sobre isso, acho que existem algumas portas, mas eu acho que nesse momento a gente está nesse momento de refundação, e é uma refundação distópica. E a gente precisa conversar sobre o que é possível fazer para perverter essa ordem. Então, a tecnologia, o controle do ser humano, o controle do indivíduo ou para o benefício social, não é algo novo. O que é novo é esse centro de neutralidade, que eles falam muito nessa neutralidade da net, né? É isso que é novo, é que a gente esqueceu que a tecnologia não é neutra. E por ela não ser neutra, ela não pode ser emancipatória, porque sempre vai ter alguém que vai estar perdendo nesse processo. E no filme, o professor de Harvard ele fala uma coisa muito interessante. Tá, é um problema, mas qual é o modelo alternativo? E eu acho que o que talvez o que é interessante nesse debate de hoje é essa questão da conscientização, do alerta, da reflexão e a tentativa a longo prazo de tentar se explorar modelos alternativos que a gente possa se sentir pelo menos um pouco protegido. Será que é isso? Será que
conexão significa, a única forma de conexão é aquela que está ancorada em plataformas pré-definidas, em que existem modelos de existência e que a gente deve seguir. Então, eu acho que quando a gente fala de modelo alternativo e quando a gente fala de existência, eu acho que a gente tem que cavucar mais fundo e tentar entender o que a gente está chamando de alternativo e o que a gente está chamando de existência. Então, eu acho que é mais fundo. Quando a gente fala de refundar a humanidade, refundar o mundo, eu acho que a gente está refundando o mundo de uma outra forma, de uma descolonização planetária, uma colonização planetária. E que é isso, os líderes dessas corporações tecnológicas estão definindo que existência é essa. E quando eu falo que a gente está assistindo talvez a criação de uma distopia planetária, é isso, essa existência ela vai ser tão opressiva que, na verdade, ela vai deixar tanta gente de fora, que a gente vai viver uma distopia de mundos paralelos. E isso é o que me faz ter medo, assim, sabe? Que a gente precisa acordar para isso, entender que existências são existências e que alternativos são alternativos, que é plural e que essas soluções elas devem romper a ideia de que a internet, tal como a gente está vendo se expandir, é o único modelo, que conexão significa estar na internet, que visibilidade significa existir. Eu acho que essas ideias elas precisam ser rompidas. E a gente vai estar lutando com uma força muito grande. Essas forças são muito grandes. Elas estão dizendo para a gente que viver é viver conectado na internet. E acho que a gente vai ter que lutar muito contra a corrente para dizer que viver é outra coisa.